Em 10 dias eu comecei a receber convites para processos seletivos. Com 25 dias eu fiz a entrevista para o emprego que eu estou hoje. E 40 dias depois de começar a fazer o curso, eu recebi a resposta positiva de que tinha dado certo. Então, para mim, o curso da Carol foi, de fato, um divisor de águas. E o mais incrível do método da Carol é que mesmo hoje eu estando bem onde eu estou, com uma puta visibilidade dentro da empresa, eu continuo semanalmente recebendo vários convites de recrutadores buscando o meu perfil. Eu saí de uma pessoa que não entendia nada de LinkedIn, tá? Colocava qualquer coisa lá no título, como em busca de emprego, por exemplo. Então o recrutador não sabia quem era a Léo, não tinha como procurar. O recrutador vai procurar lá em busca de emprego, por exemplo, tá? Não tinha também muitas curtidas, não tinha muitos likes, não tinha muitos views nas minhas publicações, publicava pouco, bem pouco, só adicionava pessoas do meu cotidiano ali, pessoas que eu conhecia, então eu tinha uma rede de pessoas ali, um network muito pequeno, para uma pessoa que hoje tem em média 3 propostas de emprego por semana, tem 1.500 visualizações de publicação, tem 200 views ali de perfil por mês. A Juliana sempre foi uma boa profissional, mas estava estagnada no mesmo cargo e na mesma empresa e já não sentia a mínima perspectiva de crescer. A Juliana entendeu as estratégias para aparecer para os recrutadores e em um pouco mais de um mês recebeu tantos convites que conseguiu mudar para uma empresa com um plano de crescimento e remuneração adequada ao que ela queria. Já o Léo trabalhava há muito tempo numa função TAVA, mas não sabia como mudar. Só que em menos de 2 meses, ele trocou para a área que ele queria e toda semana ele ainda recebe propostas de várias empresas pelo LinkedIn. Esses são só alguns exemplos das centenas de pessoas que geraram o que eu chamo de efeito pavão e conseguiram sair de áreas, cargos e empresas que não as faziam feliz e trocar em tempo recorde para um novo emprego que as valorizasse, reconhecesse e, claro, que as remunerasse bem. Hoje, na nossa segunda aula, eu quero te mostrar como a Stephanie, a Juliana, o Léo e muitos outros profissionais saíram de não receber nenhuma proposta sequer dos processos seletivos que eles aplicavam. E hoje passaram a receber propostas de emprego todos os meses, mesmo sem estarem empregados e procurando um novo emprego. E você também vai ver como qualquer pessoa, inclusive você, consegue facilmente colocar o método trocando de emprego em prática e gerar o efeito pavão na sua imagem profissional, se tornando irresistível para os recrutadores. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da imersão O Fim dos Currículos, onde você está aprendendo a forma certa para ser encontrado pelos recrutadores, conseguir trocar de emprego quando você quiser. Para organizarmos o conteúdo dessa aula hoje, primeiro, precisamos lembrar o que foi ensinado na aula de ontem. Afinal, as aulas da imersão, elas foram pensadas para seguirem uma sequência lógica, para otimizar a sua experiência de aprendizado. Se por acaso você não assistiu a primeira aula, clica no ícone aqui em cima e assista antes de partir para a segunda. Se você já assistiu, segue comigo porque a gente está só começando. Ontem, você viu que a era dos currículos acabou. Esse negócio de aplicar para vagas e ficar mandando os currículos ficou para trás. Só que a grande maioria das pessoas continua fazendo a mesma coisa e acabam não recebendo nem resposta dos processos seletivos que elas se aplicam. E isso é muito ruim, né? Gera aquele sentimento de ansiedade, de angústia e no final a gente acaba duvidando das nossas próprias capacidades, quando na maioria das vezes o recrutador nem viu o seu currículo. O objetivo dessa imersão é diminuir ao máximo o fator sorte na sua jornada de crescimento profissional. E para isso, eu te mostrei os 6 principais erros que as pessoas cometem na hora de fazer um processo seletivo. E eu espero que você nunca mais cometa nenhum deles. Foram milhares de pessoas que assistiram a primeira aula. Eu recebi centenas de mensagens, feedbacks e eu estou muito feliz com essa repercussão toda. Se já é difícil você conseguir uma resposta do RH,
Ao participar dos processos seletivos de forma tradicional, com esse tanto de gente descobrindo o método trocando de emprego, quem não colocar o conteúdo dessa imersão em prática vai acabar fadado a ficar infeliz no emprego pelo resto da vida. Agora você já sabe o que não fazer na hora de procurar um emprego. A pergunta que deve estar na sua cabeça é: qual é a forma certa? O que fazer para gerar esse tal de efeito pavão e ser notado pelos recrutadores? Como receber propostas de várias empresas e nunca mais ser infeliz no meu trabalho? É sobre isso que nós vamos falar agora. Então pega papel e caneta para você não esquecer nada e conseguir colocar tudo em prática quando essa aula acabar. E a primeira coisa que você precisa saber é: bons empregos em boas empresas não é você que vai encontrar a vaga, é o recrutador que vai te encontrar. O RH possui uma crença que até certo ponto é verdade, de que os melhores profissionais já estão empregados. Até por isso é mais fácil você conseguir um emprego enquanto está empregado. Só que você concorda que a maioria dessas pessoas não vão se inscrever em um processo seletivo uma vez que elas já estão empregadas? Eu quero que você pense agora com a cabeça do RH. Para boas vagas, com boas remunerações e boa perspectiva de crescimento, as empresas querem bons profissionais. E para o RH, essas pessoas já estão empregadas e são pessoas que não vão se inscrever para o processo seletivo. Como então que eu contrato essas pessoas? São essas pessoas que não vão até a empresa. A empresa precisa ir até elas para conseguir contratar. Assim, o RH realiza um processo que a gente chama de hunting, que significa caça em inglês. Os recrutadores literalmente vão à caça de bons profissionais e chutam onde que eles procuram. Isso mesmo, no LinkedIn. O LinkedIn é a maior rede profissional do mundo e não existe lugar melhor para o recrutador procurar bons profissionais do que por lá. Por que o LinkedIn e não os sites de vaga? Porque o LinkedIn possui informações sobre as pessoas que vão muito além do currículo tradicional, mas também porque o mecanismo de busca do LinkedIn é melhor. Ou seja, é mais fácil para o recrutador filtrar as suas buscas e ser mais certeiro para encontrar quem ele está procurando. Só que tem um problema. Existem mais de 40 milhões de contas ativas no Brasil. Mesmo com todos os filtros de área de atuação, região, experiência, ainda são muitas pessoas que aparecem para os recrutadores. São páginas e mais páginas de resultados. É como se você fosse fazer uma pesquisa no Google. Pensa, quando você vai fazer uma pesquisa no Google, quantas vezes você clica nos resultados da terceira página? Poucas, né? E da quinta? Provavelmente nenhuma. Sabe o que acontece? Quando você é o resultado da quinta página do LinkedIn, da 13ª página, é isso mesmo. Os recrutadores, eles não encontram você e você não recebe nenhuma proposta. No mundo profissional de hoje, não basta ser bom. É necessário que você pareça que é bom. E para parecer bom, você precisa ser encontrado nas buscas do LinkedIn. Você precisa chamar atenção e se destacar da multidão. O seu perfil precisa se tornar o queridinho dos recrutadores. E como fazer isso? Gerando o que eu chamo efeito pavão. No reino animal, o pavão possui uma cauda imponente e colorida. E com certeza você já viu uma em algum momento da sua vida. É um animal que chama a atenção até mesmo dos seres humanos. Mas aquela imponência tem um objetivo de chamar a atenção das suas companheiras. O pavão, para conseguir uma companheira, precisa ser notado. E para isso, ele abre a cauda e se agita. Inclusive, quanto mais ele se agita, mais atenção ele chama e maior a chance dele conquistar uma parceira. O que você precisa fazer é justamente isso. Abrir a sua cauda colorida e chamar a atenção, mas não de companheiros, tá? Dos recrutadores, no plural. Porque a melhor coisa que você pode fazer é criar essa alternativa para você. Quando você participa de só um processo seletivo, você corre o risco de não ser escolhido para a vaga por alguma situação que foge do seu controle. A empresa pode gostar de algum outro candidato que também é bom assim como você. Essas coisas acontecem. Você pode chegar até o final do processo seletivo e descobrir que aquele cargo e aquele salário é menor do que você está disposto a aceitar. Ou você pode ficar muito nervoso durante a entrevista, ainda mais porque aquela é a sua única chance de trocar de emprego. E aí a pressão ela acaba ficando muito grande. Ter alternativa te deixa tranquilo em todas as etapas do processo seletivo.
aumenta a sua confiança na sua capacidade e evita que algum imprevisto tire as suas chances de crescer na carreira. E o que você tem que fazer exatamente para conseguir gerar o efeito pavão? É muito mais simples do que você imagina. Para conseguir qualquer emprego, você precisa apenas seguir um plano de 3 passos. Qualquer pessoa consegue fazer isso, mas poucas pessoas sabem que isso deve ser feito. O efeito pavão são os 2 primeiros passos, mas lembre-se de um dos erros que eu te mostrei na última aula. Não adianta ser notado por vários recrutadores se você não conseguir fazer uma boa entrevista. Por isso, os passos que você deve seguir são: primeiro, descobrir as palavras-chave da vaga que você deseja. Segundo, adaptar o seu perfil, teu currículo a partir dessas palavras-chave. E terceiro, estar preparado para as entrevistas. Vamos passar por cada um desses passos agora e com calma, para que você saiba exatamente o que fazer. Mas aqui você precisa entender que será das duas uma. Ou você segue esse plano à risca, é encontrado por vários recrutadores e passa a conseguir trocar de emprego quando você quiser, ou você vai ficar para sempre infeliz no seu trabalho, sonhando com um emprego melhor, aplicando para um tanto de vaga, mandando um tanto de currículo e ficando sempre sem resposta, aumentando cada vez mais esse sentimento de ansiedade, angústia, o que vai levar você a duvidar das suas próprias capacidades. Isso é um círculo vicioso, que só vai alimentando e levando sua carreira para o buraco. O tempo passa, você perde o timing da ascensão profissional, fica estagnado, infeliz e vai vivendo todas as semanas contando as horas para o final do expediente e os dias até o final de semana. Eu tenho certeza que você não quer isso. Pelo contrário, eu sei que você quer ser como o Diego, que quando aprendeu a usar o LinkedIn do jeito certo, recebeu tantos convites para entrevista que já não sabia como lidar com eles. Foram 9 entrevistas em menos de 2 meses. Bem, meu nome é Diego, tenho 24 anos, sou natural do Piauí, estou aqui em São Paulo à busca de emprego, à busca de desafios. Logo de imediato eu não sabia mais ou menos o que configurar o LinkedIn, foi algo incrível. Eu configurei meu LinkedIn, começaram a surgir os convites de Headhunter, começaram a surgir as entrevistas em empresas grandes que até então eu nem tinha visibilidade. Eu comecei a fazer as conexões com as pessoas certas, a abordagem com as pessoas certas e comecei a me preparar mais ainda para grandes desafios que eu sabia que iam acontecer. Aquele já vinha resultados para mim. Logo após que eu fiz o curso, os resultados começaram a aparecer muito rápido, algo como 1 semana e meia, 2 semanas no máximo. E aí começaram a chegar convites para entrevistas, muitos convites que eu não sabia mais como lidar. Acredito que assim, no curto período de 1 mês, umas 9 entrevistas e estando trabalhando. Então foi algo bem louco, que tinha que sair do trabalho, eu tinha que tentar. Eu queria algo maior, algo que eu pudesse escolher aquela oportunidade. Como você vai ter resultado desse tipo? Seguindo à risca o plano. Então vamos lá. O primeiro passo é descobrir as palavras-chave para a vaga que você deseja. Essa é a primeira coisa que você deve entender. Um recrutador que procura um analista comercial não vai fazer a mesma pesquisa que um recrutador que procura um coordenador financeiro, concorda? Cada vaga é diferente, então para cada vaga existe um tipo de pesquisa. Só que várias empresas procuram pela mesma vaga e essas pesquisas são praticamente idênticas. Então, o que você quer não é ser encontrado em todas as pesquisas da mesma empresa, mas sim ser encontrado em todas as pesquisas que todas as empresas da sua região fizerem, buscando profissionais para aquele cargo que você deseja. Fora que você não deseja só ser encontrado, você também deseja chamar a atenção. Você quer que os recrutadores te notem e para isso vamos começar a gerar o efeito pavão no seu perfil. Quando há alguns minutos eu comparei o LinkedIn com o Google, não foi coincidência. Isso porque a ordem dos resultados mostrados no Google parece muito com a lógica do LinkedIn. A inteligência artificial das duas plataformas ranqueiam os resultados a partir das palavras-chave, ou seja, não adianta ter um perfil lindo, completo, se você não usa exatamente algumas palavras
para os recrutadores pesquisarem quando estão fazendo o processo de hunting. São essas palavras que vão te fazer não aparecer na 17ª página de pesquisa do recrutador, mas na primeira página. E isso é bom por 2 motivos. O primeiro é óbvio. A chance dos recrutadores clicarem no seu perfil aumentam muito, assim como as chances de você clicar num resultado no Google aumenta muito quando esse resultado está na primeira página. Agora, o segundo motivo, pouca gente pensa. Os recrutadores fazem esse tipo de pesquisa várias e várias vezes. Quando você está posicionado sempre nas primeiras páginas, mesmo que o recrutador não entre em contato com você na primeira vez, ele vai estar sempre vendo o seu nome e a foto do seu perfil. Isso ativa um gatilho mental chamado familiaridade. Nós tendemos a ser mais abertos e ficarmos mais confortáveis perto de pessoas que a gente já viu várias vezes. As empresas investem em marketing para sua marca aparecer várias vezes para o consumidor para eles se tornarem familiares. É por isso que é muito mais confortável e natural para você comprar uma Coca-Cola no supermercado, por exemplo, do que qualquer outro refrigerante, porque você já viu muitas vezes a Coca-Cola. É isso que acontece quando você sempre aparece na pesquisa do recrutador. Você começa a ser lembrado pela repetição. E esses recrutadores começam a prestar mais atenção em você porque você se torna familiar. E isso faz que, em algum momento, esses recrutadores entrem em contato com você para te conhecerem melhor. E você sabe o que é mais legal? Você consegue configurar no seu LinkedIn para você não aparecer na busca da sua empresa atual. Eu sei que é um medo muito grande das pessoas procurarem emprego enquanto estão empregados, porque a empresa atual pode achar ruim e até te demitir. Pensando nisso, o LinkedIn criou essa funcionalidade. Então você pode ser encontrado por outros recrutadores, mas sem colocar em risco o seu trabalho atual. Agora, quais são as palavras-chave que você deve colocar no seu perfil? As melhores palavras-chave são aquelas que vão te levar para o topo da pesquisa do recrutador. E para isso, você precisa ter claro qual é o seu perfil profissional e qual é a posição que você busca. O jeito mais simples de descobrir quais são as melhores palavras-chave para colocar no seu perfil é fazendo uma busca ativa por vagas. Sabe aquela pesquisa que você fazia para aplicar para esses processos seletivos e que agora você aprendeu que não é mais para fazer isso? Pois é, você vai fazer novamente essa pesquisa. Mas ao invés de aplicar para a vaga, você só vai colher algumas informações. Você vai buscar por vagas compatíveis ao seu perfil e fazer uma análise de cada uma delas. Para ter um resultado mais efetivo, o ideal é que você pesquise umas 10 a 20 vagas. Ao encontrar essas vagas, você vai prestar bastante atenção nas descrições. Quais são as exigências, os idiomas exigidos, as formações e as funções mais pedidas. Fazendo uma análise, você vai notar que mesmo as vagas sendo em empresas diferentes, as descrições seguem um padrão e muitas até se repetem. Isso acontece porque algumas atividades são inerentes à área de atuação. Ou seja, independente da empresa, você vai precisar executar essas funções. As palavras que mais se repetirem na descrição da vaga são as melhores palavras-chave para o seu perfil. Porque quando o recrutador for buscar bons profissionais, ele vai tentar encontrá-los justamente usando essas palavras para direcionar suas pesquisas. Agora, um ponto muito importante. Muita gente pensa que as palavras-chave devem ser inseridas só no título do LinkedIn, mas não. Elas precisam estar em todos os campos do seu perfil. Nos filtros de busca, o recrutador usa todos os campos. E não tem um campo no LinkedIn escrito palavras-chave para você entrar lá e inserir todas elas. Cada campo do LinkedIn é importante de uma forma e por isso você precisa inserir as palavras-chave em cada um deles. Uma vez que você descobre quais são as palavras-chave, chegou a hora de otimizar o seu currículo. Mas Carol, a imersão não chama o fim dos currículos? Eu vou ter que otimizar o meu currículo?
Como que funciona isso? O que acabou foi essa história de você mandar o currículo para a empresa te notar. Agora, é o recrutador que precisa encontrar você. Mas uma vez que ele te encontre, você precisa chamar a atenção. Você precisa despertar o desejo nele de te contratar. É aqui que você vai gerar o efeito pavão e deixar de ser mais um na pesquisa dele. De nada vai adiantar você ter um bom currículo se ele nunca for visto por ninguém. O que acontece na imensa maioria das vezes que você aplica para a vaga. Agora que você garantiu que ele vai ser visto, está na hora de caprichar na apresentação. E para começar, é importante entender que seu currículo precisa ser simples e objetivo. O recrutador precisa, em pouco tempo, entender que você é o candidato que ele está buscando. E se o recrutador precisar ficar lendo demais e filosofando demais para entender quem você é, você será deixado de lado, porque ele vai ter muitos outros currículos para avaliar. Para construir um bom currículo, você precisa ter mapeado as palavras-chave, pois elas vão estar em todas as etapas da construção. Aqui é importante dizer que seu perfil no LinkedIn será simplesmente cópia e cola do seu currículo. Então, na hora de fazer o currículo, a atenção precisa ser redobrada. Não porque você vai sair mandando um tanto de currículo para a vaga, mas porque ele vai te apresentar para o recrutador uma vez que você já tenha sido notado. Você talvez até já saiba, tá? Mas vale lembrar que no currículo não é necessário colocar dados pessoais. Outras informações que você pode excluir é a sua idade, número de filhos. Deixa esses detalhes para você contar na entrevista. Mesmo que você tenha formação em uma área e queira mudar para outra, deixe essas formações no seu currículo porque é importante para o recrutador conseguir entender o seu histórico. As experiências profissionais são a parte mais importante, porque é através delas que o recrutador vai dar um match entre o seu perfil e a vaga. Nesse campo, dê preferência por dar ênfase nas atividades que se relacionam com a vaga que você está buscando. Mas, Carol, eu quero fazer uma transição para uma área completamente diferente. Eu preciso excluir todas as minhas experiências? Não precisa. Existem dois tipos de experiência que são consideradas pelo mercado. A experiência na função e a experiência de mercado. Quem está optando por uma transição de área não tem experiência na função, mas tem tempo de mercado e isso também conta. O que você precisa é descrever a sua experiência de mercado de forma que chame a atenção do recrutador. Idiomas, cursos complementares e conhecimentos em informática também são super importantes para o seu currículo. Especialmente para os idiomas e para os softwares, só insira se você tiver conhecimento a partir do intermediário mesmo, tá? Tendo em vista que o inglês intermediário no currículo não é para quem fala good morning e o espanhol intermediário não é para quem enrola naquele portunhol não, tá? E os Excel avançado? Não, o cara saber somar no Excel não faz com que ele tenha Excel avançado. Cuidado com essas inconsistências, principalmente se a vaga exigir essas habilidades. Para fechar, você também não precisa disponibilizar contatos de referência e nem informar a pretensão salarial no currículo, tá? Essas informações, elas são enviadas somente quando o recrutador solicita. Ah, e lembra sempre de adaptar o seu currículo para o cargo que você deseja. Você é a mesma pessoa, mas o seu currículo não pode ser igual caso você resolva mudar de área, por exemplo. Pronto, efeito pavão gerado. Agora, além de ser encontrado, você também vai chamar a atenção e despertar o interesse dos recrutadores. Só realizar esses dois primeiros passos já vai ser o suficiente para você receber diversos convites para entrevista e vai permitir até você escolher quais processos seletivos você deseja dar prosseguimento. Agora, de nada adianta ser chamado para entrevista e não conseguir passar nas entrevistas. Você provavelmente já ouviu falar que para passar na entrevista basta ser você e falar a verdade. Não, isso não é verdade. A parte de ser você e falar a verdade, sim. Agora, a parte que não está correta é o que basta. Isso não é suficiente para você ser aprovado. Em uma entrevista com o RH ou com o gestor, ele já tem desenhado o perfil que vai contratar. Ele só está procurando um profissional que se encaixa nesse perfil. Para nossa sorte, o perfil costuma ser bem genérico e se repete em praticamente todas as empresas. Então, você precisa mostrar durante a entrevista que você se encaixa nesse perfil. Para isso, existe praticamente um gabarito de entrevista. Basta você estudar e se preparar.
E você será aprovado na imensa maioria de entrevistas que fizer. Pensa na época de escola ou até mesmo na faculdade. Se você recebesse o gabarito da prova antes, você acha que tiraria uma nota boa? Provavelmente sim, né? Mesmo sem poder levar o gabarito para colar diretamente dele na hora de fazer a prova, você estudaria todo esse gabarito antes e aí você decoraria para a prova e você iria mais tranquilo e mais confiante. Como você também estaria mais preparado para o que seria perguntado. Entrevista é a mesma coisa e eu tenho esse gabarito. Eu quero te mostrar exatamente quais perguntas são feitas na entrevista. Lembrando que a entrevista com o RH é diferente da entrevista com o gestor. E o que você precisa responder quando cada uma delas for feita para você. Você não vai poder ficar consultando esse gabarito na hora da entrevista, obviamente. Mas basta você estudar, se preparar da forma certa para cada entrevista, que a chance de você ser aprovado são imensas. Por outro lado, se você não se prepara da forma correta, as chances de você ser aprovado são mas muito pequenas, exatamente porque os outros candidatos provavelmente se preparem. E quando isso acontecer, você não terá nenhuma chance perto deles. Mas não vamos deixar isso acontecer, né? Eu quero que você esteja 100% preparado para todas as suas entrevistas. Até porque, se você quiser, serão muitas. Mas esse assunto, o gabarito da entrevista, nós vamos deixar para a próxima aula, porque essa daqui já está ficando longa demais. Você aprendeu o que fazer não só para ser encontrado pelo recrutador, mas também para chamar a atenção desses recrutadores, se destacar no meio da multidão e gerar o desejo nesses recrutadores de te contratarem, através do efeito pavão. Amanhã, nós vamos entrar a fundo nas entrevistas e eu quero te mostrar um caso real de uma aluna minha, a Stephanie, que tinha tentado por muito tempo trocar de emprego, não tinha conseguido. E depois que ela colocou o método trocando de emprego em prática, ela conseguiu o emprego que tanto sonhava. Eu vou te mostrar exatamente o que ela fez para conseguir isso. Mas enquanto a aula não chega, eu quero que você escute um pouquinho da boca dela, o tanto que o método mudou a vida dela. Mas antes de ouvir a Stephanie, eu quero lembrar que hoje, 8 horas da noite, tem live lá no meu Instagram. E não se esqueça também de comentar aqui embaixo dessa aula, me contando o que você achou da aula, o que você aprendeu e o que você está sentindo agora, depois de descobrir tudo isso. Agora sim, conheça a Stephanie e amanhã vamos entrar a fundo no caso dela. Te vejo hoje à noite. Meu nome é Stephanie, eu tenho 28 anos e eu sou formada em Ciências Contábeis. Durante 9 anos eu trabalhei na mesma consultoria. Trabalhava numa consultoria financeira voltada ao segmento educacional. E quando eu tinha 7 anos de empresa, eu me fiz uma pergunta. Cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida? E aí eu resolvi que era a hora de mudar. Nesse momento, eu busquei então novas oportunidades. E aí eu entendi que um dos segmentos que eu gostaria muito de ter a oportunidade de trabalhar era o varejo. E, cara, eu não sabia nada sobre o varejo, eu trabalhava no segmento educacional. Então eu busquei me capacitar da melhor forma que eu sabia, que eu conhecia, fiz diversos cursos, entendi que o melhor seria uma multinacional, então eu corri atrás ali dos idiomas que eram necessários. E eu comecei a tentar prospectar novas oportunidades para trocar de emprego via LinkedIn. Eu fiquei 2 anos tentando, de forma sozinha, sem uma estratégia, sem saber qual era o direcionamento a seguir. Foi quando eu encontrei a Carol, por meio do LinkedIn, comecei a ver os resultados que ela tinha, de outros profissionais que tinham conseguido trocar de emprego, e aí eu falei, cara, eu já tentei de tudo, por que eu não tento algo diferente? Foi aí que eu comprei o curso da Carol. Num primeiro momento, eu vi coisas ali que eu nem imaginava que existia, principalmente os 3 passos do método da Carol. Foi algo que, quando eu comecei a aplicar isso na minha rede, cara, foi batata. Os recrutadores começaram a visualizar o meu perfil, as empresas começaram a entrar em contato comigo e eu entendi que se eu continuasse fazendo aquilo, uma hora ia rolar, uma hora ia acontecer para mim. Se eu fosse precisar em uma timeline, em menos de 2 meses eu consegui trocar de emprego.
Eu entrei no Carrefour, que é uma puta multinacional do varejo. Eu entrei dentro da equipe de projetos, com um cargo muito similar ao que eu já tinha, um cargo de consultoria também. Eu ganhava muito bem onde eu estava, então foi muito difícil conseguir sair por uma situação minimamente equivalente. Então, naquele momento, eu resolvi aceitar uma oportunidade que daria um downgrade naquilo que eu ganhava por um plano de carreira, por benefícios e pela visibilidade que aquilo poderia me trazer. Quando eu tinha 5 meses de Carrefour, surgiu a oportunidade de assumir uma área, assumir um cargo de gestão. Eu sempre segui uma carreira de especialista. Nem estava nos meus planos um cargo de gestão. E, cara, foi incrível, porque nesses 5 meses eu consegui equiparar o que eu ganhava antes, ganhar até mais do que o que eu ganhava, e foi a melhor decisão que eu podia ter tomado para minha carreira. E o que eu acho mais incrível é que isso aconteceu no meio da pandemia. Eu entrei no Carrefour em junho do ano passado, onde todas as pessoas ao meu redor falaram: cara, essa não é a hora de você tentar nada, porque ninguém está contratando. Mas eu não quis acreditar nisso, eu quis fazer algo diferente, eu quis seguir o método da Carol, acreditar em algo novo, e eu consegui uma grande oportunidade em uma grande empresa onde eu tinha uma grande perspectiva de carreira. E o mais legal de tudo isso é que os recrutadores continuam me chamando para participar de vários processos seletivos. Então eu hoje tenho um perfil relevante na rede de visibilidade, onde as pessoas buscam por profissionais que conseguem, então, colocar o método da Carol em prática, criar essa visibilidade tão grande, não só para o mercado, mas até internamente. Hoje eu me sinto tão segura que, cara, você se torna diferenciado mesmo. E se isso aconteceu comigo, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Basta você acreditar, você entender aquilo que é proposto, conseguir colocar o método da Carol em prática, que aí, assim, oportunidades maravilhosas virão.